Existe um segundo problema estrutural que impede o avanço real no autoconhecimento: a incapacidade de compreender a natureza da realidade como um sistema organizado. A maioria das pessoas estuda espiritualidade, consome conteúdos, aplica técnicas, mas ainda assim não consegue integrar o conhecimento. O resultado é acúmulo de informação sem transformação prática. A doutrina secreta identifica a raiz desse problema ao estabelecer que a realidade não pode ser compreendida a partir de fragmentos isolados. Ela parte de um princípio central: a existência de uma unidade fundamental que sustenta toda a diversidade observável. Essa ideia não é apresentada como especulação, mas como base recorrente em múltiplas tradições, ainda que expressa por diferentes símbolos. O problema macro, portanto, é a percepção fragmentada da realidade. O problema micro, derivado disso, é a tentativa de interpretar fenômenos isoladamente, emoções, acontecimentos, resultados, sem compreender o sistema ao qual pertencem. Isso gera interpretações inconsistentes, consequentemente, decisões desalinhadas. A obra introduz a noção de que o universo não é uma aglomeração fortuita de átomos, mas um sistema regido por leis e princípios organizadores. Essa afirmação altera completamente o modelo mental necessário para interpretar a experiência humana. Se existe ordem, então há estrutura. Se há estrutura, então há níveis de compreensão. A dificuldade está no fato de que essa estrutura não é imediatamente visível. Ela é descrita como oculta, não no sentido de inacessível, mas no sentido de não evidente à observação superficial. Isso explica por que interpretações literais ou imediatistas falham. Elas operam apenas na camada externa do fenômeno. Outro ponto crítico apresentado no texto é o uso de simbolismo. As tradições antigas não transmitiam conhecimento de forma direta, mas codificada. Isso cria uma barreira interpretativa. Sem domínio do símbolo, o conteúdo é distorcido. O leitor moderno, ao interpretar esses símbolos literalmente, perde o significado original. Esse mecanismo explica por que muitos conceitos espirituais parecem abstratos ou contraditórios. Na realidade, o problema não está no conteúdo, mas na forma de leitura. A ausência de uma chave interpretativa adequada gera confusão, e essa confusão é frequentemente compensada com crença, não com compreensão. No contexto da lei da atração, esse erro se manifesta de forma clara. O indivíduo tenta manipular resultados externos sem compreender a estrutura interna que os sustenta. Ele busca efeitos sem entender causa. Isso gera frustração, pois os resultados não seguem uma lógica simples ou imediata. A doutrina secreta propõe uma inversão desse processo: compreender primeiro os princípios, depois observar suas manifestações. Isso exige um tipo de estudo mais analítico, menos baseado em repetição de fórmulas e mais orientado à construção de um modelo mental coerente. Outro elemento relevante é a ênfase na analogia como método. A obra sugere que as leis que operam em um nível se refletem em outros níveis. Isso permite construir entendimento por correspondência, mas exige rigor. Analogias superficiais podem gerar interpretações erradas. Analogias estruturais, por outro lado, permitem identificar padrões consistentes. Esse ponto é particularmente importante para quem trabalha com autoconhecimento. Sem reconhecer padrões, não há previsibilidade. Sem previsibilidade, não há estratégia. E sem estratégia, qualquer prática se torna tentativa e erro. Além disso, o texto critica implicitamente a abordagem puramente materialista da ciência moderna, afirmando que ela ainda não alcançou o lado oculto da natureza. Isso não invalida a ciência, mas delimita seu campo de atuação. Há aspectos da realidade que não são capturados por métodos exclusivamente empíricos, exigindo outras formas de investigação. Essa distinção é essencial para evitar dois extremos: o ceticismo absoluto e a crença acrítica. O primeiro limita a investigação ao que é mensurável, o segundo aceita qualquer afirmação sem critério. A proposta da obra é um terceiro caminho: análise baseada em coerência, analogia e correspondência com leis naturais. No plano prático, isso implica desenvolver uma forma de pensar mais estruturada. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de organizar esse conhecimento em um sistema funcional. Esse sistema permite interpretar experiências, antecipar consequências e ajustar comportamentos de forma consciente. A ausência desse sistema é o que mantém muitas pessoas presas em ciclos repetitivos. Elas mudam técnicas, mudam práticas, mudam referências, mas não mudam a forma de interpretar a realidade. Como consequência, os resultados permanecem inconsistentes. Em síntese,
O erro invisível não é falta de informação, mas falta de estrutura. A solução proposta pela doutrina secreta é reconstruir essa estrutura a partir de princípios fundamentais, utilizando lógica, analogia e leitura simbólica. Esse movimento exige mais esforço do que simplesmente consumir conteúdo, mas é o único que permite avanço real. Sem ele, o indivíduo continua operando na superfície dos fenômenos, sem acesso às causas que realmente determinam os resultados. A partir desse ponto, torna-se necessário aprofundar: se existe uma estrutura oculta e organizada, quais são os princípios fundamentais que a sustentam?